Olá pessoal, meu nome é Josué, eu sou MCP em .NET. Na videoaula de hoje, estaremos abordando os conceitos básicos na parte do ADO.NET no seu modelo conectado. Então, para contextualizar, a gente vai estar falando o que é o ADO.NET no modelo conectado e o modelo desconectado, e o que são os data providers e a sua ligação com a arquitetura do ADO.NET. A gente vai ver que ele é uma das partes principais aí da arquitetura. Então, o ADO.NET nada mais é do que um conjunto de classes que você vai estar utilizando para fazer acesso ao banco de dados. Então, sempre que você precisar fazer alguma persistência, fazer alguma consulta, você vai estar de alguma forma utilizando as classes do ADO.NET. Então, para você utilizar essas classes do ADO.NET, você vai precisar inserir no seu programa, no seu código, algum dos namespaces que o framework já nos oferece. Então, por exemplo, se eu quiser estar utilizando um banco de dados SQL Server, eu vou estar utilizando o namespace do SQL Client, porque dentro dele eu vou ter classes que vão me permitir acesso a uma fonte de dados do SQL Server. Tá? Então esse namespace, gente, só relembrando, ele é na verdade uma forma lógica de você estar agrupando um conjunto de classes. Né? Então, conforme eu falei, se eu boto aqui o namespace do SQL Client, eu terei um conjunto de classes responsáveis por me permitir acesso a um SQL Server. Cada namespace desse vai me oferecer métodos específicos de acordo com o seu banco de dados, de acordo com a sua fonte de dados. Né? Então, se eu quiser usar um banco de dados Oracle, por exemplo, eu vou ter que de alguma forma colocar aqui algum namespace referente às classes de persistência a banco de dados do Oracle. Então, de alguma forma, eu vou ter que estar incluindo algum namespace do Oracle aqui, referente ao Oracle. Né? Então, passando por essa parte aqui do modelo conectado e desconectado, a ideia principal dele, qual é aqui? Ó? O modelo conectado, ele segue aquela nossa arquitetura padrão cliente-servidor, ou seja, é onde você tem numa ponta, você tem um cliente, uma máquina cliente com a sua aplicação, e na outra ponta você tem uma máquina servidora, oferecendo o seu serviço de banco de dados, os dados, por sua vez, do banco, e tudo que um usuário pode usar. Então, a ideia aqui é que o cliente está conectado e persistindo diretamente a informação no banco. Tá? Então, se por algum motivo essa conexão com o servidor cair, ou se o banco de dados também não abrir, o sistema do usuário teoricamente não entra. Ele não consegue abrir porque acontece algum erro no momento da comunicação e ele acaba não conseguindo usar o sistema. Isso a gente até consegue ver às vezes, né? Você vai num lugar e o funcionário fala que o sistema está fora. Então, justamente por isso, às vezes ele não consegue estabelecer uma conexão com o seu servidor e, por sua vez, não consegue abrir o seu sistema. Então, você tem essa pequena desvantagem nesse tipo de modelo. Mas a gente está até acostumado, esse é o modelo que a gente mais utiliza. E aí, essa rede, seja num sistema na web, ou seja no seu escritório, na sua rede local de trabalho, é essa ideia do cliente-servidor. Você tem numa ponta o cliente, na outra o servidor. Já no modelo desconectado, ele parte do princípio oposto, ou seja, ao invés de esperar um servidor na outra ponta para persistir os dados, ele persiste direto na máquina do cliente. E para isso, ele vai utilizar fortemente a parte de arquivos XML, porque ele vai jogando em arquivo XML e, num segundo momento, ele faz essa sincronia com o banco de dados. Ou seja, quando o seu servidor voltar, quando o seu link voltar, você vai poder estar sincronizando essas informações que o usuário gravou na máquina local com o banco de dados. Então, a ideia básica de modelo conectado e desconectado é essa. É que o conectado persiste os dados num banco de dados e o modelo desconectado persiste em arquivos XML. Tá? Passando para os data providers, o que vem a ser essa definição? Nós podemos ver aqui que para cada banco de dados a gente vai ter um data provider específico. Por que isso? Porque ele vai ser o conjunto de classes que vai me permitir o acesso à fonte de dados desse banco. Então, por exemplo, se eu quiser usar um banco de dados do SQL Server, eu vou utilizar o Data Provider do SQL Server. Se eu quiser utilizar um banco de dados do Oracle, por exemplo, eu vou utilizar o Data Provider do Oracle. E isso aqui vai ser o conjunto de classes que o pessoal da Oracle desenvolveu para que a gente possa estar acessando o SGBD deles através do .NET.
Então, o Data Provider ele é isso. Se eu, por exemplo, Josué, quiser criar o meu banco de dados, o Josué DB, por exemplo, eu vou ter que implementar um conjunto de classes que vai permitir o acesso ao meu SGBD. Ou seja, eu vou implementar interfaces do framework .NET que vão, teoricamente, estar esperando aí que eu ofereça a eles os serviços de acesso ao meu SGBD. Tá? Então, vou botar aqui um gráfico agora só para a gente ilustrar esse conceito final. O Data Provider, olha aqui, ele na verdade é um container onde ele possui algumas interfaces padrões, que é o Connection, Command, Data Reader e o Data Adapter. Então, sempre que um fornecedor de banco de dados quiser oferecer acesso ao seu SGBD, ele vai ter que, de alguma forma, oferecer um conjunto de classes para que os usuários possam estar utilizando. E esse conjunto de classes será a implementação dessas interfaces daqui. Tá? Então, a gente pode ver aqui nessa outra figura um exemplo prático disso. Então, por exemplo, se eu estiver usando uma aplicação com SQL Server, eu vou estar utilizando aqui o Data Provider do SQL Server. Se eu estiver utilizando um Oracle, por exemplo, eu vou estar utilizando o Data Provider do Oracle, que vão ser as classes de implementação dos serviços de acesso ao SGBD. Na próxima videoaula, nós vamos estar apresentando um exemplo prático dentro do Visual Studio com algumas linhas de código. Nessa primeira parte, nós vamos estar utilizando as classes Connection, Command e Data Reader. Ok? Então, estaremos finalizando essa videoaula nesse momento e vamos fazer a segunda parte dela com a parte prática, que será em linha de código no Visual Studio. Obrigado a todos, até a próxima.